Bem-vindos ao SaléCast. Aqui conversamos sobre saúde, autoestima, bem-estar, qualidade de vida e tratamentos de obesidade. Eu sou Margarete Arruda, co-diretora do Instituto de Medicina Salé, e os nossos convidados de hoje são Dr. José Afonso Salé, Dr. Vinícius Farinhas. O tema de hoje é melhora ou remissão de doenças associadas à obesidade. Dr. José Afonso Salé, médico, diretor do Instituto de Medicina Salé, membro titular das Sociedades Brasileiras e Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e também membro das Federações Internacionais de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Também é coordenador do Protocolo do Balão, junto ao Ministério da Saúde do Brasil. Também um dos nossos convidados de hoje é o Dr. Vinícius Farinhas, que é médico, especialista em clínica médica e endocrinologia e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Dr. José Afonso Salé e Dr. Vinícius, sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Dr. Vinícius, eu não falei, mas ele também é membro do nosso corpo clínico, é nosso endocrinologista da equipe transdisciplinar. E para que a gente comece aqui o nosso bate-papo hoje, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. Doutor, quando começou na nossa equipe, qual é a sua trajetória dentro da abordagem aí do tratamento do paciente com sobrepeso ou obesidade e como chegou até o Instituto de Medicina Salé? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Margarete. Boa tarde. Bom, para falar que esse é o meu primeiro videocast da vida, então estou bem feliz e um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo. Eu me formei em 2010 aqui em São Paulo e a endocrinologia sempre foi uma área de atuação que eu sempre gostei. Na verdade, o meu intuito era sempre foi o tratamento de diabetes, que acabei por outros caminhos chegando até ele. Fiz clínica médica, pensei no meio do caminho em trocar de especialidade, talvez fazer alguma coisa mais hospitalar, mas acabei voltando às minhas origens e fiz endocrinologia, sou bem feliz, fiz no Hospital Ipiranga, aqui em São Paulo. Comecei a trabalhar bastante com obesidade quando comecei a participar do corpo clínico de vocês, nosso. Isso foi meados de 2017, na Obesimed, agora Instituto de Medicina Salé, Obesimed, ali no nosso consultório. E Dr. Salé, você precisa se introduzir? Não, você já me apresentou muito bem. Mais do que isso, seria um excesso de modéstia da minha parte. Tá certo. Começando por você, Dr. José Afonso Salé, como você enxerga dentro da abordagem ao paciente de sobrepeso ou obesidade, vamos focar em obesidade, a importância de se ter uma equipe tendo um endocrinologista na sua composição? Eu tenho certeza que para tratar qualquer doença, a gente tem que saber fazer diagnóstico. E para saber fazer diagnóstico, a gente tem que saber quais os fatores que determinam essa doença, os fatores etiológicos, né? Quando a gente fala de obesidade, nós estamos falando de uma das doenças mais complexas que existe para o ser humano. E sem dúvida nenhuma, é a maior pandemia mundial dos últimos 40, 50 anos. Mais de 40% da população mundial apresenta algum grau de excesso de peso ou obesidade. Quando a gente fala em fatores que determinam a origem da obesidade, nós vamos falar de fatores comportamentais, de fatores genéticos hereditários, em algumas situações de fatores endocrinológicos, que são o menor número expressivo de todos. Então, quando a gente fala de abordagem interdisciplinar ou transdisciplinar da obesidade, nós estamos falando de unir especialidades médicas afins dessa área, né? Especificamente, a endocrinologia, ela tem uma participação fundamental, porque a endocrinologia é a especialidade médica que, junto com os cirurgiões bariátricos e metabólicos, sem dúvida nenhuma, mais estuda e mais conhece sobre obesidade e doenças metabólicas. Como o Dr. Vinícius falou
na sua apresentação, o foco dele foi tratamento de diabetes e tal, e a gente está cada vez mais interligados, não é? É importante a gente ter esses conceitos muito claros e a gente ter a consciência de que o paciente é um só e que ele precisa dessa abordagem transdisciplinar, do endócrino, da nutricionista, da psicóloga e, em casos extremos, também do cirurgião bariátrico metabólico. Então, essa interação não competitiva, mas somatória de cada um saber a sua responsabilidade nesse tratamento, como fazer abordagem terapêutica e como interagir transdisciplinarmente é fundamental, não é? E ter em mente sempre que o objetivo maior é ajudar e bom resultado com o paciente. Tudo que a gente faz visa isso. Doutor Vinícius, obesidade, conceitualmente, é só o número que o paciente enxerga ali na balança, o valor numérico, para quem nos ouve, quem é leigo, né? E se ela acontece sozinha ou se carrega consigo também outras doenças associadas, e se sim, quais são elas, as mais comuns? Esse era um pensamento que a gente tinha muitos anos atrás, de que obesidade era apenas um número, como você bem falou, e às vezes até um certo desleixo aí do paciente por conta do estado que ele se encontrava. Mas assim, já de alguns anos para cá, graças a Deus, a obesidade já é enxergada como doença, ela é sim uma doença crônica, incurável, tá? A obesidade não tem cura, a gente vai falar aí mais adiante, a gente consegue um excelente controle dela e de todas as doenças que englobam ali. Então, como eu tinha falado, ainda bem que ela já é hoje considerada uma doença com CID e tudo mais. E ela vem com um combo, com um pacote, com várias doenças associadas. Poderia ficar aqui uma tarde toda falando, vou falar das mais famosas e as que mais ocorrem. Hipertensão, diabetes, a parte respiratória a gente tem a apneia do sono, síndrome da hipoventilação, catarata. Acredite ou não, a gente já tem uma certa relação com obesidade. Essa eu não sabia. Sim. Cânceres, tá? Algum câncer de mama, de próstata, por exemplo, de intestino. Enfim, então não dá pra gente deixar de lado e subestimar. Não existe obeso saudável, gordinho saudável. Não. Esse negócio das pessoas romantizarem a obesidade não é muito certo. Doutor Salé, o doutor Vinícius mencionou aqui algumas doenças que podem vir junto à obesidade, né? Como hipertensão arterial, diabetes mellitus e tantas outras. Existe algum paciente obeso que não carregue consigo essas doenças associadas, que seja obesidade isoladamente? Olha, existe, Margarete, é bem menos frequente e depende aí muito de fatores genéticos hereditários, do biotipo da obesidade que o paciente tem. Por exemplo, aqueles pacientes que têm obesidade periférica, principalmente as mulheres, onde a gordura está concentrada mais nas pernas, nas costas, no bumbum, né? É diferente, por exemplo, daquela obesidade central, tipo a do homem, que é um abdômen, uma barriga avantajada, muita gordura visceral. Esse perfil de paciente tem uma associação muito maior de doenças metabólicas, de diabetes, de hipertensão, de dislipidemia, carreia aí as doenças osteoarticulares. Um outro ponto que a gente tem dado muita atenção, principalmente nos últimos 5 a 10 anos, é a associação muito próxima, e o doutor Vinícius já comentou, da obesidade com cânceres, principalmente os cânceres ginecológicos, né? O câncer de ovário, o câncer de útero, de endométrio, o câncer de mama, e os cânceres do aparelho digestivo, principalmente os tumores coloretais e o câncer de próstata. A gente tem uma incidência de 5 a 10 vezes mais desses tipos de câncer, tanto no homem quanto na mulher,
em paciente com obesidade de nível grau 2 para 3 em diante do que no paciente de peso tido dentro da normalidade. A pergunta que se faz é por que isso ocorre? Até um tempo atrás não se considerava obesidade como um fator oncogênico, ou seja, causador de câncer. E essa incidência absurdamente maior desses tipos de câncer no obeso grau 3 fez a gente pensar e rever conceitos. O que a gente sabe é que um dos principais fatores oncogênicos são os fatores inflamatórios. Exemplo, a descoberta da bactéria do H. pylori há 20 anos atrás e a sua erradicação teve um impacto significativo na diminuição dos cânceres de estômago, por exemplo, porque a inflamação crônica causada por essa bactéria aumenta a incidência de câncer de estômago. Então, transportando isso para a realidade do paciente, do grande obeso, o grande obeso é um paciente inflamado crônico. Então, acredita-se que essa inflamação crônica do grande obeso é o principal fator oncogênico do porquê que ele tem uma incidência muito maior desse tipo de tumor. Isso cada vez vem se estudando muito mais. Outra doença que atingiu o mundo todo recentemente, que foi o Covid-19, que basicamente é uma doença inflamatória, inflamação da vascularização, da microvascularização do endotélio, com reação inflamatória exacerbada. Por que a mortalidade do Covid-19 em paciente grande obeso era de 5 a 10 vezes maior do que no paciente de peso normal? Porque o paciente obeso já é um inflamado crônico, então a potencialização do processo inflamatório causado pelo Covid-19 propiciam níveis de complicações exuberantes. E nós, nesse período, tivemos oportunidade de operar mais de 1.500 pacientes, seguindo os protocolos de cirurgia eletiva, de prevenção, a incidência dessa doença no peri pós-operatório de uma cirurgia eletiva. Nós tivemos um resultado, experiência nossa, que inclusive apresentamos no último congresso mundial da nossa especialidade, de mais de 1.500 pacientes operados, nós tivemos apenas 18 que desenvolveram Covid-19 no pós-operatório, ou seja, menos de 1,5%. E desses não tivemos nenhuma mortalidade, só 2 precisaram ser internados, nenhum com insuficiência respiratória. O que eu quero dizer com isso é o que nós, como Centro de Excelência, assim como outros no mundo, observamos, é que esse perfil de paciente, super obeso de grau 3 acima, quando operado com bom resultado, minimizou muito as complicações do Covid. Então, todas essas coisas vão ao encontro do que a gente já sabe, que é aquela velha história, a obesidade é só a ponta do iceberg, né? O que afunda o Titanic são as doenças associadas. Então, isso está cada vez mais claro. A obesidade é, sem dúvida nenhuma, a doença evitável que mais mata no mundo, né? Ela, paralela ao tabagismo, são as duas que ocupam o topo da pirâmide de causas de mortalidade em pessoas que detêm esse tipo de problema. Não pega um atestado de óbito que diz, né, Vinícius, morreu de obeso. Não. Morreu de infarto, morreu de derrame, de insuficiência renal e por aí vai. Mas são doenças associadas decorrentes, na maioria das vezes, do excesso de peso. A obesidade, só complementando, a Por obesidade favor. é o fator pré-existente, né, de comorbidades do paciente mais importante na hospitalização. Isso na época da pandemia, da internação do paciente. Então, tabagismo? Não. Doenças respiratórias? Não. Cardiovasculares? Não. Obesidade foi a doença mais responsável por internações nos pacientes, naqueles que tiveram Covid. E as pessoas hoje em dia, elas buscam muito certezas. Eu sou obeso. Enfim, obesidade grau 2, grau 3, superobesidade. Então é certeza que eu vou ter um câncer, que eu vou ter um infarto, que eu vou ter um AVC. Não é certeza. Ninguém está fadado já a ter essas doenças. Na verdade, você tem um aumento do risco. É isso. Uma é um paciente predisposição maior. Exatamente. Só que as pessoas, elas querem certezas, né? Como eu falei, é isso.
E a gente conversou aqui sobre o conceito, definição, né, e causas, né, da obesidade. E aí, doutor Vinícius, como tratá-la? Né, a gente tem aí diferentes vias de estratégias terapêuticas, a gente tem a via conservadora, clínica, algumas abordagens endoscópicas, cirúrgicas. Como é que você enxerga as possibilidades de tratamento do paciente obeso, sob a ótica de um endocrinologista? Então, hoje em dia a gente tem várias maneiras de tratar a obesidade. Acho que a farmacologia, as empresas aí acho que começaram a virar os olhos bem para a obesidade. A gente tem novas estratégias. Eu, na residência há 8, 10 anos atrás, mudou muito a endocrinologia nesse quesito, na parte de obesidade e diabetes, nos últimos 5, 6 anos, mas muito mesmo. Pensando no tratamento clínico, primeiramente, é sempre ver pensando, claro, uma abordagem multidisciplinar, pensando primeiramente sempre no padrão alimentar do paciente, tá? Então, qualquer medicação que a gente venha a introduzir no controle da obesidade, a gente tem que tentar enxergar qual que é o padrão dele. É um paciente que ele come mais quando ele está nervoso, é um paciente que ele come mais quando ele está ansioso, é um paciente compulsivo, é um paciente que tem perversão por doces, enfim. Sempre tentar enxergar o padrão alimentar dele. Vocês comentaram os dois aqui muito fortemente sobre o potencial inflamatório da obesidade. Né? E quando você leva em consideração intervenções medicamentosas, isso não seria mais pró-inflamatório? Ou seja, não seria hepatotóxico? Não seria uma droga que você estaria inserindo ali no paciente que o tornaria um pouquinho mais inflamado? Sim, olhando por esse lado, sim. A depender das medicações, é o ônus do negócio, né? Não tem jeito. Às vezes a gente precisa... a gente tem que sempre seguir a indicação. Às vezes tem pacientes que não têm ainda a indicação de cirurgia bariátrica. A gente opta pelo tratamento clínico. Mas, assim, sabendo... O paciente ele sempre quer um prazo de validade. Vou ter que tomar remédio por quanto tempo? Na verdade... Como eu te falei, a obesidade é uma doença crônica e existe a possibilidade de ter que tomar remédio aí para o tratamento da obesidade a vida toda. Então, é um risco que é o ônus, né, Claro. do negócio. E você, doutor Salé, como enxerga as diferentes estratégias de tratamento para um paciente obeso? Eu acho que o Dr. Vinícius já ponderou muito bem. Nós precisamos ter claro a estratificação das indicações dos diferentes tipos de tratamento da obesidade. Não é? Na verdade, assim, o tratamento da obesidade e das doenças associadas passa basicamente por uma proposta e realização de uma mudança comportamental, que pode ser exclusivamente de mudança mesmo, ou seja, uma reeducação de hábito alimentar, uma atividade física regular. Quando isso não é suficiente, associar medicações, não é? Eu acho que esses são os dois primeiros passos. Realmente, os derivados das incretinas, principalmente do GLP-1, essas medicações de 5 anos para cá, como o Vinícius falou, só reforçando, tem tido um impacto muito mais significativo e, pelo menos a curto prazo que a gente tem observado, até com menos efeitos colaterais do que as tradicionais anfepramonas da vida, sibutramina. Hoje já são bioidênticos, né? E os tratamentos endoscópicos, sejam eles as gastroplastia endoscópica, os balões intragástricos por endoscopia, ou mais recentemente o balão deglutível, que estaria indicado naquele perfil de paciente que tem um sobrepeso, uma obesidade grau 1 ou grau 2, que não tem um bom resultado só com tratamento clínico clássico associando medicação, então ajuda-se com isso, não é? Ou, eventualmente, naqueles pacientes obesos extremos, que têm claramente indicação cirúrgica, mas que, devido ao grande excesso de peso e doenças associadas graves, não têm uma condição clínica adequada para se fazer uma cirurgia. Seria uma cirurgia de muito risco. Então, usa-se como preparo para uma perda de peso parcial pré-operatório, melhora da condição clínica e operar. Uma coisa eu não tenho nenhuma dúvida, doutora. Até o momento, paciente que tem indicação de tratamento cirúrgico eticamente correto, que tem uma indicação clínica clara, que faz um bom preparo de pré-operatório e que entende que precisa e quer operar, ele continua sendo
bem melhor tratado com a cirurgia do que qualquer outra alternativa. Agora, o que não pode é extrapolar. De repente, você indicar a cirurgia para pacientes que não chegaram a esse nível, não é? Outra coisa que eu acho importante, que eu falei um pouquinho na introdução da nossa conversa, é a equipe transdisciplinar, endocrinologista e pacientes e cirurgiões tem que entender claramente que nós estamos tratando de uma doença muito complexa, multifatorial, e que cada um dos arsenais terapêuticos que a gente tem são fundamentais e eles devem se unir. Então, um exemplo clássico. O Dr. Vinícius é um excelente endocrinologista, tem um paciente com 39 de MC, diabético tipo 2, insulino dependente, que por mais que ele cuida, prescreva, mantém uma glicada acima de 8, 8,5. Sabendo, por exemplo, que uma cirurgia metabólica vai ajudar esse paciente ou chegar a um nível até de não depender de insulina ou de coisas, de uma dosagem muito mais baixa. Óbvio que ele tem a liberdade de indicar um tratamento de cirurgia bariátrica metabólica e ele vai cuidar desse paciente com muito mais facilidade e um resultado muito melhor. O que ele falou, nós temos aí, por exemplo, no diabetes, os órgãos-alvos, né, que é olho, é retinopatia diabética, é insuficiência renal, são as doenças coronarianas, cardíacas, vasculares, né? Então, a gente precisa ter essa visão. Não é uma competição entre tratamento clínico, endoscópico ou cirúrgico, entre o endocrinologista ou o cirurgião. Nós estamos juntos. É a indicação mais adequada para aquele paciente. Exato. Né? E entender que é o passo a passo. A primeira abordagem é o tratamento clínico clássico de mudança comportamental, seguido de medicação, seguido de se necessário, procedimentos endoscópicos e deixar reservado a cirurgia bariátrica e metabólica por aquelas situações de um mau resultado de uma falha de todas essas tentativas antes. Dr. Vinícius, o Dr. Salé mencionou aqui uma glicada de 8,5, né, e que o paciente deveria cogitar aí, compensar para depois operar, que ele seria mais bem beneficiado com uma intervenção cirúrgica. Nesse aspecto, Dr. Vinícius, existe alguma doença associada que te preocuparia para liberar esse paciente para operar? Ou seja, segura, freia, vamos melhorar a sua condição clínica porque essa doença aqui está descompensada para depois operar ou não? Sim, na minha área, principalmente ali na clínica, a gente trabalha com um protocolo baseado numa hemoglobina glicada de 8, para a gente ter um resultado melhor no pós-operatório, diminuição dos riscos. Então, a ideia, e é bem comum na clínica os pacientes aparecerem com hemoglobina glicada de 8,5. O doutor foi humilde, na verdade é 12, 13, 11. E primeiramente, a gente controla esse diabetes normalmente com insulina, porque o tratamento preconizado para hemoglobina glicada acima de 10 é insulina, claro, com medicações ainda por via oral, para o melhor controle, para a gente atingir essa meta de uma hemoglobina glicada de 8, que daria uma glicemia aí aproximada, todas pelo menos abaixo de 200, para aí sim a gente liberar para a cirurgia. E para aí sim, a gente vai falar mais para frente, na maioria das vezes, ele ficar livre aí das picadas, das furadas. Né? Então... Desculpa, doutor, eu gostaria de fazer uma pequena intervenção. Vinícius, depois eu vou te dizer por que eu estou te fazendo essa pergunta. Em que implica, em termos de aumento de risco, eu botar na mesa um paciente com glicada de 10 ou uma glicemia de jejum de quase 300? Assim, durante o intraoperatório, o pós-operatório do paciente, a questão de cicatrização, na verdade, o mau controle do diabetes vai predispor ele a ter todas as alterações do diabetes, que a gente já está uma insuficiência renal, infecção hospitalar, por uma diminuição da imunidade. Isso é muito maior, sim, né? Sim. Existe alguma doença, Dr. Vinícius, metabólica que contraindique absolutamente uma intervenção cirúrgica? Desconheço. Controlada nenhuma. Desconheço qualquer doença metabólica que contraindique a cirurgia. Certo. A não ser que seja descontrolada. Eu fiz a pergunta a você porque, assim,
quando existe uma situação dessas, de um paciente diabético tipo 2, descompensado, como a gente fala, com uma glicada aí acima de 9, 10, Sim. e que a gente fala, olha, às vezes acontecem essas situações, você precisa passar com o nosso endocrinologista, ele vai instituir um tratamento adequado, vai acompanhar e quando equilibrar isso que ele liberar, a gente opera. Às vezes tem alguns pacientes que se rebelam, olham para a gente e dizem, doutor, eu estou aqui para operar porque eu não consigo controlar isso. Então, o senhor, por favor, me opera que eu estou querendo fazer essa cirurgia justamente para controlar isso. Né? É raro isso acontecer, mas quando vem essa resposta, a leitura da gente é muito clara. Esse paciente não quer se ajudar, ele está procurando meio que um milagre e jogando a responsabilidade na equipe médica e transdisciplinar. Né? Óbvio que aí a nossa função é acolhê-lo e explicar que a gente tem que trabalhar junto e que ele precisa fazer a parte dele muito bem feita também. Né? Não, é muito raro a gente observar pacientes que chegam nesses níveis de descompensação e que não respondem num período aí de 60 dias, em média, a uma instituição de um tratamento clínico adequado, com medicação, alguns cuidados dietéticos que tem que se ter. Levando em consideração que a hemoglobina glicada também ela é uma média dos últimos 3, 4 meses. Exato. Então, se ela está descontrolada, não quer dizer que ele está descontrolado, o diabetes dele está descompensado na última semana. Não. Isso aí já vem de longa data. Não Então, é o jejum que ele fez ontem, ou comeu errado ontem. Inclusive, o exame foi um divisor de águas justamente por isso, né? Porque antigamente os pacientes chegavam com um jejum ali de 12 horas, chegavam com uma glicemia boa e você achava que ele tinha um bom controle do diabetes, quando na verdade não, né? A hemoglobina glicada veio justamente para isso. E também, assim, a gente fala em 8 hemoglobina glicada, mas claro, que nem eu falei, um paciente com hemoglobina glicada de 12, se ele aparece no consultório tipo, depois de 60, 90 dias com uma hemoglobina glicada de 8.3, 8.4, a gente não olha simplesmente pro número, a gente olha por toda a evolução que ele teve, né? Foram 4 pontos de glicada, um melhor controle. Então, muitas vezes a gente acaba até mesmo liberando a cirurgia olhando o filme, não olhando só a foto, né? Uhum. A gente ouve muito também, considerando as doenças metabólicas e endocrinológicas, a gente ouve muitas alterações tireoidianas, né, da tireoide. Doutor Vinícius, você acha que essas doenças que afetam essa glândula, que afetam a tireoide, interferem no controle de peso? E se sim, esses pacientes vão se beneficiar com uma intervenção cirúrgica? Sim, interfere no controle de peso, não tanto quanto se imagina. A gente fala, talvez um ganho de peso aí de, aproximado aí de 5 quilos, não é muita coisa. E a gente sabe que a gente instituindo a terapia certa, no caso o hormônio, né, que ele tem a falta, a gente já tem esse bom controle, na verdade. Então, em tese, é até um mito a gente falar essa questão da tireoide, a responsável. A gente tá culpando, pegando a tireoide de bode expiatório. Ela faz você ganhar, mas é mais às custas de edema, de retenção de líquido. Então, com 2, 3 meses do tratamento correto, a gente melhora. A gente tem algumas alterações. Para hipotireoidismo. Para hipertireoidismo, no caso, em tese também, a maior queixa do uma das queixas do hipertireoidismo, ele tem uma tendência à perda de peso, não tanto ao ganho de peso, né? Ele tem digamos que a tireoide é a bateria do nosso organismo, então se você tem uma tireoide um pouco cansada, no caso do hipotireoidismo, que não produz os hormônios, então você tem um metabolismo mais lentificado, uma tendência a reter líquido, então por isso que você tem esse ganho de peso, né? O hipertireoidismo é o contrário, né? Ela tá ligada e você tem um metabolismo mais acelerado e vem com vários outros problemas. Inclusive o tratamento do hipertireoidismo é uma doença mais grave e o tratamento do hipertireoidismo, só título de conhecimento, um dos tratamentos é transformar o hiper num hipo, porque é muito mais tranquilo.
E se corrige com uma intervenção cirúrgica e controle de peso ou vai ter que tomar hormônio pro resto da vida? Quem tem o diagnóstico de hipo no pré-operatório? Hipotireoidismo vai ter que, se for um hipotireoidismo, porque hoje em dia a gente vê várias pessoas tomando hormônio tiroidiano que não deveriam estar tomando hormônio tiroidiano, tá? No caso, se for uma tireoide de Hashimoto bem indicada, ela vai ter que tomar medicação pro resto da vida, no máximo alterações de dose, talvez porque a absorção fica um pouquinho diminuída, a gente aumentar a dose. Ao mesmo tempo, ela é tateada pelo peso do paciente, ele vai perder peso, talvez a gente diminua um pouco a dose, mas vai ter o hipotireoidismo, tá lá, o paciente vai morrer com ele, não tem jeito. Tá, isso hipotireoidismo. Quais doenças, Dr. Vinícius, metabólicas se corrigem ou melhoram a ponto da gente conseguir tirar ou diminuir medicações uma vez controlada a obesidade? Nossa, todas, todas. Vamos começar. Da minha área, o diabetes, né? A gente vai falar ainda da cirurgia metabólica, que a gente deixa a doença em remissão. Se a gente se a doença não entra em remissão, a gente diminui muito a quantidade de medicações que o paciente toma. É uma melhora brutal. Hipertensão, a gente tem alguns trabalhos até aqui em São Paulo já de cirurgiões mostrando um benefício da cirurgia bariátrica, né, da perda de peso no tratamento da hipertensão, diminuindo também a quantidade, o número de medicações antihipertensivos. Dislipidemia, também a gente diminui colesterol com a cirurgia. Fora as outras que não são tão metabólicas, questão de impacto, né? O paciente não sentir dor quando anda ou quando faz alguma atividade física. Então, eu desafio alguém a falar alguma coisa que piore metabolicamente ou qualquer outro aspecto depois da cirurgia. Muito bom. Doutor Salé, sob a ótica de um cirurgião, vocês avaliam as diferentes comorbidades que esse paciente carrega para que se escolha a técnica cirúrgica adequada para aquele paciente? Ou os critérios a serem avaliados são outros, como hábito alimentar, enfim, vocês avaliam também as doenças? Sim. Toda essa constelação é considerada na decisão de uma técnica cirúrgica, né? Não só a questão de perfil de hábito alimentar do paciente, como perfil psicológico em relação à alimentação. As doenças metabólicas, quando presente, são fatores muitas vezes decisivos na definição da técnica. Dentre elas, destacam-se o diabetes tipo 2. A gente sabe que ao redor de 80% dos pacientes que têm diabetes tipo 2 no mundo são pacientes obesos já de indicação cirúrgica ou próximo disso daí, com índice de massa corpórea de 30 acima. O que deixa muito claro que em relação ao diabetes tipo 2, que é a imensa maioria dos pacientes diabéticos, o excesso de peso está nitidamente relacionado. E os mecanismos fundamentais são uma exaustão da função pancreática produtora de insulina, ou seja, produz menos insulina, e uma gordura mais extrema determina também uma resistência periférica a essa ação de insulina. O que quer dizer isso? De uma maneira muito simplista, significa que mesmo tendo uma insulina circulante, existe uma dificuldade maior de tirar essa insulina, esse açúcar, essa glicemia do sangue e botar para a célula, né? Então, o tratamento cirúrgico, ele vai mexer com dois fatores importantes. Principal é a diminuição, dos principais é a diminuição do peso, diminuindo essa resistência periférica à insulina. Então, a insulina circulante, por mais que não seja muito elevada, vai ter uma ação de controle de glicemia maior. E a outra, que é o popstar aí dos tratamentos que se tem do conhecimento das incretinas, que é a produção de um hormônio chamado GLP-1. O que é isso? Esse hormônio, ele é produzido no pâncreas e a ação dele se dá pela estimulação do alimento mal digerido, chegado na porção distal do intestino delgado, fazendo com que a célula beta do pâncreas aumente a produção de insulina. E você tem uma resposta maior. Nesse sentido, fica muito claro que nós vamos ter uma resposta metabólica da questão da glicemia mais rápida e mais eficiente, muito provavelmente mais duradoura, nas cirurgias que a gente deriva o intestino.
Por quê? Porque nós vamos permitir que o alimento chegue mais rapidamente, mal digerido, nessa porção distal do intestino delgado e vai ter um estímulo maior. Isso explica por que a gente não entendia até 20 anos atrás por que, por exemplo, você operava um paciente com 45 de MC, diabético tipo 2, não insulino dependente, e com 40 dias da cirurgia de um bypass, por exemplo, ele ficava euglicêmico, embora continuasse um obeso mórbido. Então, que história é essa de resistência à insulina? Então, há uns 30 anos atrás, um colega nosso, do americano, que graças a Deus é vivo até hoje, é um ícone da cirurgia metabólica, que é o professor Walter Porras, publicou na World Journal of Surgery que nós, cirurgiões bariátricos, na época nós não tínhamos esse outro sobrenome de metabólicos, não estávamos preparados para entender por que a gente tinha um impacto tão grande, tão rápido no controle da glicemia nos grandes obesos que a gente operava e fazia um bypass gástrico. Tipo assim, de uma maneira bem simplista, a gente sabia que o galo cantava em algum lugar, não sabia nem em que morro que ele estava cantando, né? E a partir de uns 10 anos para cá, principalmente o Dr. Cummins, que é um colega nosso da Universidade de Seattle, de Washington, tem estudado muito. Um outro colega cirurgião, o professor Gagné, que nós conhecemos muito bem, orientou a tese do Francesco Rubino, que foi um dos idealizadores da cirurgia metabólica, mostrando essas alterações. O que a gente sabe, Margarete, é o seguinte, que hoje estima-se que a gente tem mais de 400 enterormônios que atuam na obesidade, nas doenças metabólicas, no diabetes, na dislipidemia e tal, e desses a gente conhece, é isolado, uma meia dúzia. E desses, apenas 2, o GLP-1, PYY e oxidina-modulina, estão sendo sintetizados artificialmente agora e são as bases dessas medicações que se tornaram bem mais efetivas, que são a gente chama de análogos do GLP-1. Não é? Então, que você vê que é um longo caminho pela frente, não existe competição entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, existe uma soma de conhecimentos para dar o melhor resultado possível para o nosso principal objetivo, que é a melhora do paciente. Podemos afirmar, então, dentro desse seu discurso, doutor, e considerando que num paciente que faz uma técnica com desvio intestinal, bypass, por exemplo, perfeito, que melhora as incretinas são melhoradas nos primeiros 30, 40 dias, como você mencionou, eu posso afirmar que a remissão do diabetes desse paciente é fato e perene, ou seja, ele não vai ter melhora, ele vai ter remissão do diabetes uma vez feito o desvio intestinal? Doutora, português é uma língua que dá margem a várias interpretações e a semântica é algo muito complexo. Então, assim, nós estamos falando de doença crônica, de duas, e uma associada à outra. Uma é a obesidade, a outra é o diabetes. O doutor Vinícius já falou muito bem disso, tem tratamento e não tem cura. Então, assim, você não pode ser prepotente como cirurgião dizer que a sua cirurgia cura o diabetes. Na melhor das hipóteses, num grande número, depende de alguns fatores, tempo de diagnóstico, se é insulino dependente ou não, reserva pancreática da produção de insulina, você pode ter a remissão do diabetes, ou seja, a cirurgia ajudar a até tirar a medicação necessária. Por quanto tempo vai se conseguir isso? Depende da manutenção da perda de peso a médio e longo prazo desse paciente, não é? O que não está em questão é assim, o benefício que uma remissão, mesmo que transitória, traz para um paciente diabéticos em termos de prevenção das doenças da microcirculação aos órgãos-alvos. Isso já tem uma série de estudos que têm comprovado. Não é? Por outro lado, a gente não sai indicando cirurgia para tratar diabetes de todo mundo.
Existem consensos já estabelecidos da Associação Americana do Diabetes, da Sociedade Brasileira, Internacional. Existem vários simpósios que têm se feito botando juntos a mesma mesa para debate diabetologistas, cirurgiões bariátricos metabólicos, endocrinologistas, metabologistas e tal. O primeiro foi em Roma, em 2015, eu tive o privilégio de participar desse primeiro, não é? E que não chegou-se a consenso de nada, porque cada um puxava a brasa para o seu assado. Eu já tinha estabelecido na época indicação cirúrgica IMC de 35 e doença associada entre elas a principal diabetes. Os clínicos queriam que revertesse isso, não que evoluísse. Hoje, por exemplo, se você for considerar... Vamos botar o que interessa para nós. Estamos trabalhando no Brasil, estamos tratando de brasileiro. Sim. Tá certo? Qual é o órgão que regulamenta a atividade médica no Brasil? Chama-se Conselho Federal de Medicina. Há uns 3 anos atrás, graças a um trabalho exaustivo, e aí eu cumprimento meus colegas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o Conselho Federal de Medicina aprovou a cirurgia bariátrica e metabólica em pacientes com IMC a partir de 30 com diabetes sem um bom controle clínico. Não é? Então, a partir daí, nós estamos eticamente respaldados a abordar esse tipo de paciente. Então, teoricamente, quase que 80% dos pacientes diabéticos tipo 2 têm esse perfil e que, se não tiver um bom resultado do tratamento clínico, nós podemos fazer a cirurgia. O que não é consenso em relação à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que aí mantém o IMC acima de 35. Então, sempre existe essa nuance. O que realmente não tem conceito, ainda não tem algo estabelecido e não se aceita, é você fazer cirurgia do diabetes ou cirurgia metabólica em paciente de peso normal ou de sobrepeso. Né? E outro ponto é você fazer a cirurgia em paciente que tem diabetes tipo 1. E estão evoluindo para isso. Eu acho que ainda precisa muito estudo, muita observação. Conceitualmente, o que eu penso? Eu acho que a gente tem que ir devagar, não pode atropelar a história natural da doença e a evolução do tratamento. Eu acho que se a gente puder fazer a cirurgia em pacientes portadores de diabetes tipo 2 com IMC de 30 acima, que não tem um bom resultado com melhor tratamento clínico, nós já vamos tratar 80% desses pacientes com insucesso de uma maneira efetiva. E o que não quer dizer que, feita a cirurgia, ele não precisa mais voltar no Dr. Vinícius, endocrinologista. Exato. Muito provavelmente, nós vamos facilitar a vida profissional do Dr. Vinícius, não é? E o paciente vai ter um resultado a longo prazo muito melhor do que o tratamento clínico ou cirúrgico isolado. Só falando que essa remissão, ela não tem a ver com peso, tá? Então, às vezes o paciente fica na dúvida, eu peso, o meu IMC é de 55 e um paciente que operou com IMC de 42. A chance de remissão do diabetes desse com IMC de 42 é maior do que esse de 55? Não é maior. O que muda é o tempo de diabetes. Esse sim é o definidor aí de entrar em remissão. Então, quanto menor tempo de diabetes, maior a tua chance de remissão da doença. Quanto maior o tempo de diabetes, essa chance diminui um pouco, entendeu? Diminui, estamos falando de remissão, não estamos falando de melhora na vida, né? Você imagina um paciente que usa 4 classes de medicações, mais insulina 2, 3, 4 vezes por dia. Se eu deixar ele usando 1, 2 classes de medicações, assim, a gente não está falando de remissão, mas estamos falando de um controle maravilhoso, na minha opinião. Claro, sem dúvida. Ainda considerando o diabetes, que a gente está falando bastante do diabetes aqui, Dr. Vinícius, como que você trabalha ou cuida desses pacientes que tomam altas doses de medicações antes da intervenção cirúrgica e vai operar amanhã? Né? A gente sabe que tem o desvio que vai ter, né, intestinal, que vão ter as ações das incretinas de forma aguda, né, importante. Você já readequa essa dose para o paciente não ter hipo no pós-operatório imediato? Ou... A gente diminui a dose. Na verdade, a partir do momento que ele faz a cirurgia, a gente tira a insulina, as medicações para o tratamento de diabetes. Que a gente faz uma readequação ali em um dia antes da cirurgia.
Então, a dose, se ele usa uma insulina à noite, a gente pode diminuir em cerca de 50% aí da dose da insulina da noite, talvez tirar a insulina da noite. Algumas medicações por via oral a gente tem que suspender aí 2 a 3 dias antes da cirurgia. Basicamente é isso. E retorno o mais precoce possível, sempre com destro, tá? Ele marcando, fazendo o controle glicêmico dele, pra gente ver. E na maioria das vezes não vai precisar voltar com nada. Talvez uma medicação ou outra, mas ali o N que eu tenho ali na clínica, a maioria entra em remissão. Doutor Salé, você enquanto cirurgião, tecnicamente, existe diferença entre cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica ou cirurgia do diabetes, ou são iguais? Olha, Margarete, basicamente são as mesmas, entendeu? O que a gente visa, por exemplo, numa cirurgia que se propõe a ser mais para a parte metabólica do que propriamente do controle de peso, é a estimulação à produção dessas incretinas que aumentam a resposta à insulina, seja pelo aumento da produção da insulina pancreática, no caso do GLP-1, como para a diminuição da resistência periférica da insulina. Então, de maneira geral, eu posso afirmar sem medo algum de estar equivocado, que as cirurgias que associam algum grau de derivação intestinal têm uma eficiência mais rápida sobre o controle do diabetes, do controle glicêmico, do que as cirurgias que só restringem a capacidade de armazenamento gástrico e que vão tratar também o diabetes tipo 2 de uma maneira um pouco mais lenta e muito dependente da quantidade de peso perdido. Então, assim, um paciente diabético tipo 2, as cirurgias tipo o bypass ou as derivações ileais são sim mais eficientes e tendem a ser mais duradoura do que, por exemplo, uma gastrectomia vertical ou sleeve. Doutor Vinícius, agora em outubro, nós estaremos comemorando Outubro Rosa, que é um mês de conscientização ao cuidado ou à prevenção do câncer de mama, né? E a gente já ouviu aqui de vocês que a obesidade tem correlação direta com alguns tipos de cânceres, inclusive o de mama. A minha pergunta para você é: esse risco reduz para o paciente, risco de câncer, quando ele perde quantos por cento do excesso de peso dele? Quando ele pode falar, ufa, meu risco hoje está reduzido para cânceres? Olha, a partir do momento que você perde 15% já do peso total, 20% do peso, você já diminui drasticamente o risco de câncer e de qualquer outra doença metabólica. Medicina não é matemática, né, Vinícius? Mas essa é a expectativa que a gente tem e eu acho que a sua resposta foi bastante adequada. Paciente diabetes tipo 1, diabético, diabetes tipo 1, pode fazer a cirurgia? Sim, sim. Se beneficiará com ela? Com certeza. Aí, o diabetes tipo 1, a gente não vai estar falando, a gente não vai falar em remissão do diabetes, em cura muito menos. O diabetes tipo 1 é uma doença no qual o paciente ele perde o pâncreas dele, entre aspas, as células beta-pancreáticas por um problema autoimune, tá? Elas param de produzir. Então, se elas não têm insulina... É o diabético juvenil, né? Exatamente, acho que é importante exato. Diabetes da criança. bimodal, né? No começo da infância, ali em torno dos 20 anos, ali na adolescência até os 20 anos. Antigamente era muito bem definido, porque o diabetes tipo 1 era o paciente da infância e magro, e o paciente diabetes tipo 2, e que usava insulina. O tipo 2 era o gordinho, depois dos 30, depois dos 40 anos, sobrepeso, obesidade. Só que a epidemia da obesidade se tornou tão grande que hoje em dia a gente vê crianças diabético tipo 1, que era impensável antes, obesas, tá? Ou às vezes um paciente diabetes tipo 1 já com 20, 30 anos com um quadro de obesidade. Você imagina que a obesidade gera uma resistência àquela insulina que ele tem que aplicar todo dia. Então, se ele está num estado... Se ele estiver magro, uma insulina, entre aspas, daria conta de metabolizar tudo aquilo que ele comer. A partir do momento que ele entra nesse estado de obesidade, com esse quadro de obesidade, às vezes uma só insulina não serve. Então, a gente precisa dar... Só grosseiramente falando, você tem que dar 2, 3 unidades. Então, um paciente diabético tipo 1...
obeso, que submetido à cirurgia metabólica, ele vai ter melhora muito no quadro de diabetes, com diminuição importante na dose de insulina que ele vai usar. A gente não fala em remissão, mas a gente diminui muito melhor. A gente dá uma menor dose, uma resposta do tratamento dele vai ser muito menor. Parece pouco, mas para quem aplica insulina todo dia, várias vezes ao dia, é muito bom. Vinícius, desculpa, Margarida, posso? Claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta que para nós cirurgiões é fundamental e no pré-operatório da cirurgia metabólica a gente precisa muito do endócrino, mas nesse ponto específico mais ainda. Como é que você faz o diagnóstico diferencial de um paciente diabético tipo 1 e tipo 2? Tá, a gente primeiro... A primeira pergunta é Primeiro, defina de uma maneira sucinta para o nosso público leigo de paciente o que é o diabetes tipo 1 e o que é o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é o diabetes no qual, que nem eu falei, você não produz insulina. As suas células são destruídas, uma doença autoimune. Você tem anticorpos que serviriam para te defender, eles não te defendem, eles atacam o seu pâncreas e aquele pâncreas ele para de produzir pura e simplesmente qualquer insulina. Ele para de produzir insulina. O tipo 2 é uma doença já num adulto, já com um quadro de obesidade, no qual esse pâncreas ele vai cansando aos poucos. Ele produz, mas ele vai diminuindo, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo. Com o passar do tempo, ele para de produzir ou diminui muito pouco, sendo feito o diagnóstico de diabetes e a gente iniciando o tratamento medicamentoso. É por isso que o diabetes tipo 2, inicialmente, medicações por via oral... Inicialmente não, o tratamento inicial são medicações por via oral e o tipo 1, não, como ele não tem insulina é o tratamento. A primeira pergunta no paciente para fazer o diagnóstico diferencial é a idade. Tá? A gente já tem uma boa ideia, apesar que, nem eu falei, como os pacientes estão ficando obesos cada vez mais jovens, a gente fica confuso muitas vezes. A gente pede anticorpos também, muito comuns, o principal o anti-GAD no diabetes tipo 1, dosagem de peptídeo C, que a gente pede bastante para a gente saber a reserva pancreática, né? Então, quanto mais baixo o peptídeo C, maior a chance daquele diabetes ser tipo 1. Perfeito. E a gente pode diagnosticar um diabetes tipo 1, uma doença autoimune, no adulto? Sim. No adulto, a literatura fala até pacientes acima de 40, 50 anos, mas no que a gente vê, a gente chama esse diabetes mais ou menos a partir dos 30 anos de LADA. É o diabetes do adulto jovem. É um diabetes... Qual que é a diferença dele para o diabetes tipo 1 clássico? O pâncreas ele para de funcionar um pouco mais lento. No diabetes tipo 1 é rápido. Ele descobre, ele já tem que usar insulina. No tipo 1 do adulto jovem, o LADA, essa destruição é um pouco mais lenta, em cerca de 1 ano. Então, a gente pergunta outra coisa também para fazer diagnóstico, é saber em quanto tempo ele demorou para fazer o diagnóstico e usar a insulina. Então, essa é uma pergunta sempre importante. Então, descobri, em janeiro do outro ano eu já estava com insulina. Paciente 30 anos, provavelmente deve ser um LADA. O diabetes tipo 2 não costuma ter esse tipo de evolução. E o nosso tema aqui do nosso Salecast é melhora ou remissão das doenças associadas. Conceitualmente, doutor, qual que é a diferença entre melhora e remissão para quem nos ouve e não é da área? O doutor Vinícius já conceitou isso muito bem. Não é? Melhora assim, você, por exemplo, vamos continuar falando da cirurgia metabólica, e quando fala em cirurgia metabólica, não menosprezando a hipertensão e a dislipidemia, o diabetes é a grande estrela do negócio. Então, vamos focar aí. O que você considera melhora do diabetes pós a cirurgia metabólica? O paciente tomava 100 unidades de insulina por dia, está tomando 30 e está controlando direitinho. Isso é uma melhora significativa. Tomava, além da insulina, 2, 3 hipoglicemia antioral. Tira a insulina, fica com 1 hipoglicemia antioral. Ótimo negócio em termos de tratamento do diabetes deles. Remissão é quando, depois de um tempo de operado, normalmente depois de 2 meses, o paciente não precisa tomar mais nenhuma medicação. Não é? Então, entra em remissão. Você não pode falar cura, porque você não sabe quanto tempo que ele vai... Então, a remissão ele era um diabético que tratou, fez a cirurgia e não está precisando, até o momento, tomar mais medicação. Então, vai com o doutor Vinícius, vai acompanhar, vai ver, tal. Então, esse é o grande diferencial. Mas, sem dúvida nenhuma, o benefício é inquestionável. Vinícius, eu vou fazer
uma pergunta baseada numa premissa que a gente tem fundamentalmente pelo que você acabou de falar e vai ao encontro do que os endocrinologistas bem informados e bem orientados falam. Até um tempo atrás, se você fizesse uma cirurgia metabólica para um diabético tipo 1, você era tido como alguém que estava totalmente equivocado, porque não soube fazer o diagnóstico e fez um tratamento cirúrgico para uma doença que não tem resposta à cirurgia. A gente sabe que isso não é uma verdade absoluta. E dá para entender, pelo que você explicou, por exemplo, que o tratamento cirúrgico do metabólico do paciente diabético tipo 1 com algum grau de obesidade de grau 2 em diante é bem-vindo e soma. Sim. Agora, obviamente que o diabético tipo 1 de peso normal ou sobrepeso, a priori, não. Não. Podemos considerar assim? Sim, exatamente. Perfeito. E só complementando, você deu um exemplo muito bom, que eu vim pensando até nisso, remissão em cura. Você falou, primeiro, melhora, diminuição da medicação. Remissão é quando ele para de tomar medicação. É quando ele para de tomar medicação e se ele não melhorar dali a 10, 15 anos, se ele voltar a criar maus hábitos, enfim, ele pode vir a ter que voltar a tomar remédio lá na frente de novo. E cura, a gente falaria quando ele não vai ter que tomar remédio nunca mais, entendeu? Então, vai ser... Que a gente nunca vai saber quando, porque ele pode estar em remissão há 10 anos, exato. Você não sabe se com 12 ele vai Exato. voltar. Certo. Então, a boa modéstia, não a falta modéstia do cirurgião, deve dizer, olha, o diabetes pode entrar em remissão, mas cura a gente não sabe. E muito se fala também do risco de doenças cardiovasculares, né, nos pacientes obesos ou com sobrepeso. Qual é essa correlação, Dr. Vinícius, dentro da sua prática clínica e se esse risco diminui substancialmente com a perda de peso? Não, 100%. É que quando a gente fala em diabetes, a gente pensa muito em glicemia, insulina, mas tanto o diabetes, ele tá igual... na verdade, ele tem o mesmo valor da hipertensão e da dislipidemia nas doenças cardiovasculares. Então, fatalmente, você vai ter uma melhora cardiovascular com a diminuição de chance de formação de placa de ateroma, de redução da inflamação, diminuição de chance de evoluir para o câncer ou para uma doença coronariana, uma doença veno-oclusiva, arterioclusiva, enfim. Então, tudo que a gente falou aí do diabetes serve para todas as outras doenças, hipertensão, dislipidemia, você vai ter uma melhora drástica mesmo no controle dessas doenças. Muito bom. Doutora, eu vou ser bem audaciosa na pergunta, vamos ver se você vai conseguir me responder dentro desses 15 a 17 mil pacientes já operados e esses tantos anos dentro da cirurgia, de experiência na cirurgia bariátrica e metabólica. Considerando as comorbidades ou as doenças associadas, qual é o seu resultado um ano depois de operado, né, dos seus pacientes, com relação, eu vou perguntar de uma por uma, com relação à hipertensão arterial, qual é a porcentagem dos pacientes operados que entram em, vou usar o termo, remissão da hipertensão arterial? Tá. Ótima pergunta. Primeiro, esclarecer, Margarete, que os primeiros 2 anos da cirurgia bariátrica e metabólica a gente chama de lua de mel em termos de resultado. Então, assim, você está sendo extremamente generosa quando você me pede para avaliar resultados de 1 a 2 anos da cirurgia bariátrica e metabólica. Por quê? Porque é um período onde a cirurgia tem um impacto muito grande em termos da perda de peso, do controle das doenças associadas, independente do paciente ter uma participação positiva, ativa ou não. Depois do 2º ano, que se ele não fizer direito, a gente começa a ter dificuldade no controle deles. A considerar, a hipertensão arterial sistêmica, ela tem como fatores etiológicos, além da obesidade, uma coisa que a gente chama de hipertensão arterial essencial, ou seja, você tem muito magrelo que tem hipertensão. Então, assim, a resposta, de maneira geral, à hipertensão na cirurgia bariátrica não é tão impactante quanto. Varia entre 60% a 70% com a resposta
parcial ou transitoriamente total, ou seja, sem precisar de medicações antihipertensivas. 60, Já 70%. já o diabetes tipo 2, o Vinícius falou muito bem, se você tem um paciente com diagnóstico de diabetes tipo 2 há menos de 10 anos não insulino dependente, a remissão é próxima a 100% nesse período. Não é? Se tem mais de 10 anos, tem já um peptídeo C abaixo de 1 e tal, que é uma reserva pancreática menor, isso baixa aí para 60%, 70%. Né? E a dislipidemia tem um impacto maravilhoso, né? A dislipidemia chega aí a mais de 90% de uma estabilização dos quadros de lípidos, triglicéridos tem uma resposta um pouco menos efetiva, mas também é muito alta. E lembrar uma outra doença que está associada em até 25% das vezes da obesidade, que é a apneia do sono, que tem uma resposta assim, 3, 4 semanas depois da cirurgia, o paciente já está numa situação muito, muito melhor. Então, E a osteoartrose? É importante quando a gente fala disso, eu gosto de falar para os meus pacientes, olha, eu não vou com a bariátrica operar a sua artrose no joelho, mas se o senhor tem 150 quilos e fizer uma cirurgia que reduzir 60 quilos dessa carga, o senhor vai melhorar. Ou se eventualmente no futuro até precisar de um tratamento cirúrgico, sei lá, uma artroscopia, alguma coisa, a resposta a esse tratamento ortopédico vai ser muito melhor e muito mais duradouro do que o senhor fazer assim. Aliás, um bom ortopedista não indicaria uma cirurgia ortopédica para um paciente que está com IMC acima de 40. Doutor Vinícius, A menos que fosse alguma emergência. E quais os cuidados necessários ou que seriam indicados por você enquanto endocrinologista para que o paciente mantenha aqueles bons resultados? Primeiro de tudo é jamais perder o acompanhamento. Isso é fundamental. A gente vê que os pacientes que acabam evoluindo com reganho de peso lá na frente, olha, a grande maioria é porque em algum momento do processo eles acabam perdendo o acompanhamento. Acho que se eu tivesse que dar um conselho, uma dica, jamais eu falo isso, case com a sua nutricionista, com o seu endocrinologista, com o cirurgião, com a psicóloga, porque você vai acompanhar, você pode chegar aqui com um IMC de 21, mas você sempre vai ter que passar com qualquer momento, qualquer escape, a gente já tenta intervir. Então, acho que essa é a primeira coisa. Eu jamais perdo o acompanhamento. E para vocês dois, para que a gente finalize aqui o nosso bate-papo, o que vocês, enquanto médicos, em diferentes especialidades, cirurgião e endocrinologista, vocês considerariam como sucesso de resultado? Remissão ou melhora? O que é sucesso para você de um pós-operatório, considerando as doenças metabólicas? Melhora. A recidiva melhora ainda, mas assim, se o paciente tem uma melhora na qualidade de vida, uma redução na polifarmácia, ele gasta menos dinheiro com o remédio, ele consegue escolher uma roupa para ele se vestir, ele consegue ter disposição para poder brincar com o filho dele. Acho que mesmo que ele ainda tenha um IMC de 28, às vezes 29, que é um sobrepeso, só que como é que você vai falar que a cirurgia não foi um sucesso por um paciente desse? Então, melhora. Claro que se a gente tiver a remissão, é a cereja no bolo, maravilhoso. Mas se a gente conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente como um todo, já é sucesso. Missão cumprida. E para você, doutor Salé? O doutor Vinícius já respondeu muito bem. Eu assino embaixo o que ele falou. Eu acho que a melhora global é o que mais interessa nisso daí. Se entra em remissão, maravilha, mas se melhora qualidade de vida, autoestima, capacidade profissional, capacidade de relacionamento social, familiar, afetivo, estamos indo muito bem.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês nesse Salecast. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Doutor Salé, também, obrigado por estar aqui conosco e sempre enriquecer as nossas conversas, os nossos bate-papos. Eu gostaria de convidar os ouvintes, aí, os nossos pacientes e espectadores, a contribuírem sempre conosco, nos enviar dicas e sugestões de temas para trabalharmos aqui. Nós contamos com vocês e esperamos sempre contribuir com informações de qualidade. Até logo e até a próxima!